Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que todos estejam bem, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais um Pod Testemunho e a convidada especial de hoje é a nossa irmã, muito amiga, eu posso dizer assim, a Rosemarie, diaconisa Rosemarie, casada com o meu amigo, o pastor Guilherme, mãe de 2 filhos. E como nós colocamos aí na thumbnail, você pode conferir, que ela não poderia gerar, mas Deus fez o milagre. Paz do Senhor Jesus, minha irmã, você está bem? Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe sua vida. Amém. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Agradeço muito o convite. Paz do Senhor Jesus para você que está em casa. Que meu testemunho possa alcançar a sua vida e que você continue sempre acreditando que o Deus que a gente serve, ele move o impossível. Aleluia, é isso aí. Então, Rose, deixa eu te fazer uma pergunta já de início, né? Não saia daí, nós vamos falar o testemunho poderoso da vida dela, tá? Mas antes eu gostaria de saber, Rose, como que foi assim a tua chamada para Cristo? Como é que você conheceu Jesus assim verdadeiramente? Amém. Eu sou alagoana, né? Sou de Arapiraca, interior de Maceió. E lá eu não era evangélica, eu vim conhecer o evangelho aqui em Campinas. Quando eu vim para Campinas, eu vim para ficar na casa da minha irmã, que é uma mulher de Deus, que é a missionária Jo, e ela acabou me aceitando, me reeducando, que eu vim do mundo onde o álcool, drogas, tudo era o auge, então eu vim para cá para tentar vencer na vida, né? Sim. Que a gente sai de lá para vir para cá para trabalhar, para realizar sonhos, para alcançar metas. E eu vim para ficar na casa dela nesse intuito e acabei conhecendo Jesus através da vida dela, conhecendo o Deus que ela servia. Glória a Deus. É aquela coisa, né? A gente sai de lá para uma melhora de vida, né? Com certeza. Com certeza. E sobre isso, você chegou, quando você conheceu Jesus através da vida da sua irmã, você chegou a se batizar? Na época, não. Eu conheci o Evangelho e fiquei na igreja do Evangelho Eterno, né, que era próximo da minha residência. Ficou quanto tempo lá? Fiquei uns 4 anos no Evangelho Eterno. Uns 4 anos. E não me batizei. Primeiro o pastor falou que eu tinha que casar, né? Que é com o meu esposo, a gente casou e eu não cheguei a batizar. Então a senhora conheceu o seu esposo lá na igreja Evangelho Eterno? Não, ele também era do mundo, ele aceitou junto também? Comigo. A gente era amigos e eu convidei ele para ir para a igreja e ele foi para a igreja comigo, a gente começou a ter um relacionamento e o pastor falou, eu participava do grupo de jovens e o pastor falou que não dava para mim participar do grupo de jovens porque eu tinha que casar. Sim. E depois que a gente casasse, a gente iria descer as águas. Aí acabou que a gente casou, eu fiquei mais ou menos um ano e meio na igreja sem descer as águas e acabei desviando nós dois. Nossa, aí então, peraí, aí tem a fase que você conheceu Jesus, conheceu seu esposo, e nesse meio tempo a senhora se afastou dos caminhos do Senhor. Foi. E assim, como que funciona isso? Só para ter uma ideia, assim, quais são os sinais que a pessoa dá, assim, relacionado a isso, assim, se afastar dos caminhos do Senhor? Quais são os sintomas, assim, que você pode contar para nós essa experiência? Posso. Como é que foi para você? Hoje em dia, pastor, para a gente servir a Deus é muito difícil. A gente passa por muitas lutas, bastante lutas espirituais, a luta que a gente luta com nós mesmos, e a gente vai para a igreja procurando desculpa para não servir a Deus, né? A gente fica tentando achar defeito para a gente não se sentir tão culpada, para a gente desviar, e eu achava que não era o tempo de eu virar evangélica ainda, que eu queria conhecer o mundo que Campinas tinha para me oferecer, né? E acabei desviando, colocando culpa em membros que nem tinha. Era porque eu queria sair mesmo. Ah, você queria, no caso, você queria tipo sair da igreja porque você queria viver outras experiências. Sim, lá outras fora possibilidades, isso. E não tinha como achar uma desculpa para isso. Isso, aí eu ficava achando motivo. A irmã que me olhava errado, o louvor que não tocava no meu coração, o pastor que dava indireta, entendeu? A preguiça, o cansaço do trabalho, eu colocava muito isso para não ir nos cultos, o cansaço do trabalho, para mim não ir, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, e aos poucos eu fui me afastando de Deus. E automaticamente isso vai esfriando, né? Vai, porque você vai desanimando, né? E outras coisas no mundo acabam sendo mais atrativas, né? Reuniões de empresa,
bares, as músicas do mundo acabam se tornando mais interessante do que o próprio gospel. E eu fui e acabei desviando de vez. Eu falei, não, se for para mim ficar em cima do muro, tá na igreja e pensando nas coisas do mundo, não, eu estou pecando, eu prefiro ir para o mundo. Aí acabei desviando. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora se afastou do caminho do Senhor. Ficou muito tempo afastada? Fiquei 8 anos. Oito 8 anos desviada. 8 anos Deus. preenchendo vazio, porque quando você conhece o evangelho, ele fica em você, não adianta você desviar. Né? Não adianta, você sabe o chamado que você tem, você sabe os propósitos que Deus tem, você não imagina as promessas que Deus tem, que Ele vai renovando as promessas. Sim. Mas tudo que você aprende no evangelho fica dentro de você e você acaba preenchendo os seus vazios igual eu fiz, com álcool, com drogas, com balada, e no outro dia eu falava, meu Deus, eu tô tão vazia, e eu fiquei empurrando isso com a barriga por 8 anos. Deus. 8 anos. E como é que foi esse processo, assim, desses 8 anos, Rosê? Me conta Muito mais difícil. detalhe. Muito difícil, pastor Rubem, porque eu me enchi de tatuagens, eu fiz muitas tatuagens, e além do álcool, e depois que eu queria voltar para a igreja, eu sentia muita vergonha do que eu tinha feito no meu corpo, no meu exterior. Eu achava que as pessoas estavam me julgando por eu ter feito muita tatuagem. Eu ia para a igreja, visitava igrejas, e eu achava que as pessoas estavam me condenando. Às vezes as pessoas não estavam nem focadas em mim, e eu achava que a pessoa estava cochichando porque me conhecia antes e agora vê eu na igreja. E eu ficava incomodada e eu não ia. Só que eu sentia o vazio, eu ficava procurando igrejas longe do meu bairro. Que não conhecesse você, no caso, né? Não conhecesse tua história. Para não ficarem me julgando. Então eu acabava indo uma vez ou outra na igreja, né? Sentia a presença de Deus, me sentia acolhida, mas mesmo assim eu continuava relutando em ficar firme. Que bênção. Nossa, essa história é tremenda, porque você passar 8 anos assim, é um sofrimento tremendo. Você passou por várias situações aí que eu vou falar para você, tremendo. Aí, quando você se reaproximou assim, de Cristo, vinha essas questões suas que você acabou de falar aí, né? Você achava que alguém estava te julgando, te olhando, te condenando. Mas uma hora isso tem que sair da nossa mente, né? Uma hora a gente tem que entender o propósito de Deus. E fala para mim, a sua família em si, no geral, é muito grande ou não? A minha família é gigantesca. A minha família é uma família muito grande. Como eu disse, a minha mãe, ela teve 13 filhos, né? E hoje vivos tem poucos, né? Mas os que estão vivos são bem presentes. Bem presentes. São presentes. 13 filhos. E assim, como que era a questão da sua família em si? Se eles eram muito próximos, assim, questão de ambiente familiar? Não, minha família, cada um quis vencer na vida. Sair de Alagoas para a gente ir procurar a capital, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, era para vencer mesmo, para a gente procurar melhor, subir na vida melhor, porque lá era muito difícil, né? Trabalho lá é mais roça, e quem tem estudo era mais... Mesmo você tendo estudo, você não tinha chance, porque chance mais era para o pessoal da política, eles davam mais preferência, então não adiantava. Então, para a gente vencer na vida, cada um teve que ir para um lado. Um foi para o Rio de Janeiro, o outro foi para São Paulo, o outro veio para Campinas, o outro foi para Maceió, e todo mundo acabou ficando longe um do outro. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E a senhora ficou 8 anos, né, afastada da presença do Senhor. E como é que foi assim a tua retomada? A minha retomada foi num momento muito importante da minha vida. Né? O meu esposo, ele sempre foi meu amigo. Antes de ser meu marido, ele foi meu amigo. E depois que a gente conheceu Jesus, quando eu desviei, eu tirei ele da presença. Porque eu queria que ele me acompanhasse para os bares, queria que ele me acompanhasse para tudo que é lugar. E então, ele sempre quis relutar. Então você foi como se fosse uma influência para ele sair uma má influência. Meu Deus. Do meu marido, eu fui uma má influência. Acabei tirando ele da presença porque ele dirigia, ele tinha que me levar para as baladas e eu não queria sair só. E se ele não fosse comigo, eu ia sozinha. Essa era a minha cabeça da época. E ele acabou saindo para me acompanhar. Né? E ele nunca ficou feliz do mundo, porque eu acho que meu esposo, ele sempre nasceu para ser evangélico. Eu falo que ele é uma pessoa tão boa que ele nasceu para ser evangélico.
E mesmo no mundo, ele ficava relutando comigo. E quando foi para mim voltar para o evangelho, foi no dia que a gente decidiu se separar. Porque ele queria Nossa, continuar. Como assim? Me conta com mais detalhe. A gente ia se separar. No dia que a gente foi no Ministério de Madureira, que foi a igreja de São Pedro I, que foi a nossa primeira congregação, no dia que a gente foi se separar, a gente tinha tido uma discussão um dia antes, né, por eu beber muito, por eu não querer parar em casa, por eu gastar o meu salário, gastar o salário dele, né, e... Chegou nesse nível, Rose? Chegou. Eu já estava num nível de alcoolismo tremendo, porque eu estava bebendo muito por dia, muito. Muito assim... Muito. Eu chegava aí pro meu trabalho... Quanto, assim, tem ideia? Assim, tipo... Eu tomava, tipo, uma garrafa de vinho por dia, e sem contar que era cerveja, era bebida quente, tudo. E eu acabava consumindo o meu salário, consumindo o salário dele. E foi um processo muito difícil que ele passou comigo, e mesmo assim ele continuou lutando, não desistiu. E ele falou bem assim, eu falei, eu não quero mais, porque você não pode me acompanhar, né? E eu falei, meu Deus, eu vou perder o homem da minha vida por causa de um vício, isso não é certo. Ele falou, vamos visitar uma igreja. Chegando nessa igreja, se Deus falar com a gente se separa. Se não for pra gente se separar, a gente vê o que Deus tem pra gente. E a gente voltou. Ele falou isso pra você? Foi. Meu Deus. Vamos pedir confirmação para Deus, se é para a gente se separar mesmo, ou se a gente vai continuar. Aí então ele já estava decidido, tomar um rumo, assim, por assim dizer. Tava, porque ele teve que me colocar na parede, porque ele falou que se fosse pela minha vontade, eu ia continuar desviada por mais anos. E ele se prontificou, falou, eu vou lutar pela minha alma e pela sua alma. Porque o inimigo dançou na nossa vida até hoje. A partir de hoje ele não vai dançar mais, porque eu não vou perder o meu casamento. Porque o que Deus une, o diabo não separa. Nossa, uma atitude de fé muda toda a história. Foi, porque a gente já estava no limite, ele já estava no limite dele. Sim. Né? Ver a esposa se esvaindo em álcool e ele não saber o que fazer, ele quis procurar ajuda a quem ele sabe Socorro, que ia ajudar. Né? Que era Deus. Meu entendeu? Deus. Porque não adiantava a família, não adiantava Glória a mãe. A Deus. Sim, na graça de Deus em ouvir isso, meu Deus. Não adiantava ninguém falar comigo. E eu batia de frente, porque eu me tornei uma pessoa dura, arrogante, hipócrita. Né? Porque quando a gente acha que a gente está na razão, a gente acha que a gente sabe de tudo, entendeu, pastor? E a gente acaba não vendo as pessoas que nos amam, abrindo os nossos olhos, e a gente se vira contra essas pessoas. Meu Deus. Né? E era isso que estava acontecendo. Eu estava ficando uma pessoa muito dura. E quando eu falei, meu Deus, será que eu vou perder meu casamento? Eu falei, eu vou com ele. E foi quando a gente foi. Aí foi um choque igreja. de realidade. Foi, quando a gente chegou lá, Deus falou o tempo inteiro: o que eu uno, o diabo não separa. Entendeu? Foi a primeira frase que ele falou: o que eu uno, o diabo não separa. Aleluia. O diabo riu da sua cara até hoje. Hoje ele não ri mais. Eu falei, meu Deus, essa palavra é pra mim. Já comecei a me esvair em lágrimas e a chorar, e segurar a mão do meu marido e pedir perdão. Me perdoa. E a ministração parece que foi sobre isso, sobre a gente... Sobre parecia que só tinha vocês lá. Não, parecia que estava sendo pregado para mim e para ele, para o meu marido. Meu entendeu? Deus. E Deus usou o preletor tremendamente. Parecia que ele estava falando a minha vida. Eu falei, meu Deus, Deus ainda me notou depois de tantos pecados, depois de tantas falhas, ele ainda me quer de volta, ele ainda me aceita de volta, porque eu falo que não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Sim. Né, pastor? Eu não estou pronto para aceitar Jesus. É Jesus que tem que estar pronto para aceitar você. É Jesus que tem que te redimir. Direcionar, né? Entendeu? Meu Deus, E eu falei, meu Deus, quando ele perguntou, quando o preletor perguntou no final do culto, pastor, tem alguém para Jesus? Meu esposo não pensou duas vezes. Ele levantou a mão e ele foi. E eu fiquei. Ele, você não vai? Eu falei, não estou pronta, não é a hora ainda não. Ele, mas Jesus falou com a gente, Rose. Vamos. Ainda estava relutando. Tava relutando, não. E eu ficava pensando nas amizades, porque para mim ser crente agora... Largar, ser... eu falei, eu tenho que ser mesmo, não vou ficar mais em cima do muro. A hora que eu disser que eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar mesmo. Eu falava, não tô pronta, não é a hora. Rubem, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a pastora chegou perto de mim. Ela falou alguma coisa no meu ouvido. Quando eu vi, eu estava lá na frente com a mão levantada. Eu não sei como eu fui para frente. Eu olhei para trás assim e eu falei, oxi. Já tô aqui. E eu falei, oxi, o que eu tô fazendo aqui? E eu já tava lá em cima, perto do púlpito, com a mão levantada. Eu falei, mas quem que me trouxe? Eu não sei. Meu Deus, e eu tava lá, eu só sei que ela falou bem assim, acompanha o seu esposo. Não vi, só vi que eu estava lá na frente, aceitando Jesus novamente, renovando a aliança com Deus, renovando a aliança com meu marido, que ali Deus restaurou tudo.
tudo, todo desânimo, toda vontade de largar. Deus cessou de um jeito, eu falei, colocou um amor tremendo pelo meu marido e uma vontade de pedir perdão, sabe? Foi muito sobrenatural o que a gente Foi o viveu. poder de Deus ali, né? Foi. Nossa, meu Deus. Foi, Deus eu não... fiquei, meu Deus, Deus me perdoe por eu ter jogado a minha vida no lixo. Tanto tempo, por eu ter dado abertura. Obrigada, meu marido, por ele continuar lutando por mim, não desistir, não largar a minha mão. Aleluia. Foi. Glória a Deus. Então, numa só noite, Deus restituiu tua vida. Tudo Por completo. Deixa eu fazer uma pergunta. E a promessa do filho foi após a voltar para Jesus? Não. Ainda ficou, acho que uns 2 anos, eu servindo o evangelho e pedindo para Deus realizar o sonho da maternidade. Porque todas as minhas irmãs têm 5 filhos. Meu Deus. Cada uma tem 5 filhos. E eu, depois de 15 anos de casamento, eu não podia, né? E eu comecei a fazer um tratamento, até na igreja mesmo, eu estava na igreja já, e eu não conseguia gerar. E eu comecei a fazer um tratamento na clínica da família, onde que você... Calma aí, deixa eu tentar entender aqui, peraí, rapidinho, nós já volta aí. Você voltou para Cristo, 2 anos depois, teve a promessa do filho. Só que, me conta com mais detalhe, todo mundo da sua família, as mulheres, poderia gerar, só você que não. Só eu que não. Só eu que a minha madre estava cerrada. As minhas irmãs têm muitos filhos, os meus sobrinhos têm muitos filhos, sobrinhos mais novos que eu, mais velhos que eu, todo mundo com filho, eu era a única pessoa que não tinha filhos. Aí eu queria o quê? Um cachorro. Meu Deus. Entendeu? E para tentar, eu falei, vai preencher um vazio com um animal. E mesmo assim não preenche, né? Querendo ou não, não preenche. Não. E quando eu e meu esposo, a gente conseguiu a nossa casa, conseguiu o nosso primeiro carrinho, e eu dizia bem assim, meu Deus, falta um filho para mim. Tinha aquela sensação de uma necessidade. E o meu esposo, ele sempre gostou de criança. E eu falava, meu Deus, eu não posso dar um filho pro meu marido. E mesmo ele não, eu entendo o processo de Deus, eu entendo, eu sei que se você não pode, amém, mas a gente tá junto, né? Se ele me apoiava até quando eu não podia ter filhos, né? Nossa. E eu falava, meu Deus, no dia que Deus usou uma pastora como canal de bênção na minha vida, eu falo que foi um canal muito de bênção. Eu falava, meu Deus, eu tô aqui à toa, eu tô te pedindo à toa, eu tô tantos anos já te pedindo para que o Senhor venha me notar no meio da multidão, igual o Senhor notou a mulher do fluxo de sangue, igual o Senhor notou a mulher encurvada, e por que o Senhor não me nota aí com sua mulher estéril? O Senhor curou Ana estava com o seu ventre cerrado, Meu Deus. E ela foi tão persistente, e ela não ligava às opressões que ela vinha servindo, e eu me engarrei muito na Ana, Sim, porque sim. querendo ou não, eu era... Minha sogra pedia, minha mãe pedia, Todo minha mundo família pedia, na... me colocando na parede. E por que você não pode? Por que você não pode? Alguma coisa tem. E é pecado, é suas falhas. E você vem com coisas do passado, por já falar das outras vidas. Sim. E eu sempre teve isso. Tá repreendido. Eu falava, meu Deus, por que eu não posso ter filho? Se eu tô fazendo certo, tô na tua presença. Tô buscando, tô direitinho Tô aqui. mergulhando, tô lutando contra as minhas guerras espirituais, permanecendo firme e acreditando em ti. O Senhor não me dá uma única coisa que eu peço, é um filho. É um filho para dar pro meu marido. Porque o meu marido, eu falava para Deus, já que o Senhor não me escuta a oração do teu servo, porque ele é mais certo do que eu falava para Deus. Ele é mais... Você achava que a sua oração não funcionava? Eu falava, então escuta a oração do teu filho. Meu Deus. Já que o Senhor não está me escutando, já que eu sou tão, assim, falha, escuta do teu filho, que é mais certo que eu. Na minha cabeça, eu falava que meu marido era sempre mais certo que eu. Até hoje eu acho que ele é mais certo que eu. Que eu falo, meu Deus, escuta, e Deus, nada. Eu falei, sabe de uma coisa? Não quero mais servir a Deus. Meu Deus, você pensou nesse ponto? Pensei, eu falei, eu vou lá na igreja hoje, no culto das crianças, vou falar para a pastora que eu agradeço a oportunidade, mas que eu não vou ficar remando nesse barco sozinha, não, porque Deus não me escuta, Deus não fala comigo, Deus é no silêncio. Me explica com detalhe, Rosa. Foram 15 anos, né, que você falou, né? Juntos, né? Buscando. E me conta uma coisa, como é que era para você o Dia das Mães, Dia das Crianças, assim? Nossa. Vocês vendo todo mundo podendo ter filho no caso da sua família, e como é que era para você? Era o dia mais difícil, eu acho. Porque eu via as crianças da igreja fazendo homenagem para as mães,
e eu via as cartinhas de amor que as creches mandavam dos meus sobrinhos para minhas sobrinhas, e eu via mãe, eu te amo, mãe, obrigada, mãe, e aquilo ia me martirizando, falar, meu Deus, eu só peço um filho. E eu via vários casos de mães abortando, de mães usando métodos para evitar, de mães dando como se fosse um animal. Perto de mim mesmo, que é o povo de Alagoas, eles costumam muito fazer isso, de ter filhos e dar para Sim. outras pessoas. E eu falava, Deus, por que o Senhor não me dá se a gente está aqui fazendo certo? E era muito doloroso. Eram as piores datas para mim que existia. Era o Dia das E você Crianças. chegava a evitar algumas coisas assim, tipo, não visitar muita pessoa? Você chegava assim. Eu procurava não visitar, porque eu já vinha me martirizando. Meu psicológico já estava lá no pé, eu dizia assim, né? E quando eu ia para a igreja, que eu via isso, o Dia das Mães, aquelas homenagens, eu ficava no canto, parecia aqueles cachorrinhos abandonados. Era eu. Sei. Eu falava, meu Deus, e eu contestava muito com Deus. Me- Deus me escuta. Meu Deus. Deus, pelo amor de Deus, realiza o meu sonho. Eu só quero ser mãe. Eu só quero poder abraçar alguém, eu quero chamar alguém de meu, eu quero sentir esse amor que essas mães estão tendo. Eu queria chorar igual essas mães dessas homenagens. E eu procurava, aí eu ia para fora, né? Ficava lá fora, mas era muito difícil. O meu marido via isso e o tempo inteiro segurando a minha mão, vai chegar a nossa hora. E ele sempre falava, vai chegar a nossa hora. E ele sempre ali positivo. Ele sempre foi muito positivo na minha vida. E vai Nossa, meu chegar a Deus. nossa hora, vai chegar a nossa hora, confia, confia. A gente quer pra ontem, porque a gente já estava casado há 15 anos Sim. juntos. Ô, Rosa, me conta com um detalhe. Como é que foi essa questão do engravidar? Que você falou assim que buscou, né, tratamento. Como é que foi isso? Foi, eu comecei o tratamento na clínica da família, né? Aqui em Campinas mesmo, ali na Glicério, e lá o médico fez vários exames em mim e constatou que eu tinha um útero baixo, que eu tinha endometriose, que eu tinha cisto nos ovários, que eu poderia começar a tomar uma injeção, né? Essa injeção na época custava R$ 1.500, hoje eu acho que ela custa um pouco mais, mas não era seguro. Só que daí Tipo, era um investimento que você não tinha certeza não de tinha nada. probabilidade de nada. Eu tomei a injeção, paguei o primeiro mês, né? E quando meu fluxo sanguíneo veio no outro, ali foi meu sonho, foi embaixo, junto com. Foi tudo por ralo. Eu falei, meu Deus, mesmo estando na presença de Deus, mesmo pagando esses 1.500 que a gente se apertou para a gente tomar essa Aham. injeção e não, o Senhor não realizou meu sonho, eu não quero mais. Não quero mais continuar na igreja. Falei, hoje eu vou só na igreja só para agradecer as orações, o apoio dos pastores, mas eu não quero mais. Não falei nada pro meu marido que eu ia desistir. Isso era você e Deus ali no Eu e Deus. particular. Eu e Deus. Eu chorei muito aquele dia. Muito, muito, muito. E quando eu cheguei lá, a pastora que estava ministrando, ela foi o culto das crianças, era mais envolvido com No as culto crianças. das crianças? No culto das crianças. Meu Deus. Culto das crianças. Só crianças, as crianças fazendo homenagem e eu lá me martirizando, sofrendo, e as crianças recebendo presente. Eu falei, meu Deus, poderia ter o meu aqui, poderia ser a Mas minha, o tipo meu assim, filho. mais uma vez eu ter que ver isso, né? Eu poderia, nossa, para que Deus me martiriza tanto? Eu falava. Aham. E eu falei, não quero mais. Do nada, eu com o olho fechado. Quando eu abri o olho, a pastora estava vindo em direção a mim. Eu falei, meu Deus. Na hora que ela veio, já veio falando em línguas e colocou a mão na minha barriga e começou a orar na minha barriga. Falou, eu sei o que você deseja e hoje eu vou acatar o pedido do teu coração, porque não é no seu Aleluia. tempo, é no meu tempo. Tô eu curando a tua enfermidade, tô eu curando o teu útero. E hoje eu vou te dar um filho que será Isaac na terra, será a promessa e será meu, e tu criarás ele na minha casa. Glória a E ela Deus. começou a orar na minha barriga começou a pegar fogo, queimar, 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 queimar. Meu marido se esvaiando em lágrimas, eu em lágrimas, meu Deus, obrigada por o Senhor me escutar. E eu só via a mão Aleluia. dela e ela falando em línguas e orando na minha barriga. E eu falava, meu Deus, Deus me escutou no meio da multidão. Eu só via Maria. Eu falei, meu Deus, Deus vai me presentear, Deus vai me dar essa honra. E eu comecei a ficar muito grata. Sim. Pastor Rubem, foi 15 dias depois. Meu marido foi levar. 15 dias? 15 dias depois dessa oração, meu marido foi levar eu para o trabalho, eu comecei a enjoar. E eu nunca enjoei no carro. Na hora veio a pastora na minha cabeça. Deus colocou A ela. promessa de Deus.
Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. E comecei a chorar no carro, meu marido sem entender nada. Eu falei, eu tô grávida. Aleluia. Falei, Deus, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Já deixou na padaria, que era onde eu trabalhava. Sim. E eu já mandei a minha amiga comprar, que é missionária também ela. Mandei a minha amiga comprar um teste. Eu falei, compra um teste que eu acho que eu tô grávida. Ela foi comprar o teste. Na hora que eu fiz o teste, deu positivo. Pastor Rubem, Aleluia. eu Glória sentei a no Deus. banheiro, no chão, mas eu chorei tanto, tanto que eu fiquei tão nervosa que o teste caiu dentro do vaso. Meu Deus. Falei pra minha amiga, compra um mais caro, que esse que você pagou R$ 10, às vezes pode ter dado alguma coisa errada. Pra Às vezes confirmar mesmo. Falei, compra outro teste pra mim. Aí ela, não, mas se deu positivo, deu. Falei, não, mas compra outro pra mim. Aí ela foi lá comprar outro teste pra mim. E eu lá no banheiro. Era 15 anos de espera, ela não entendia. Eu falava, meu Deus, não, é impossível. E eu tremia e chorava. E ela foi comprar outro teste, fiz outro teste. Aí eu falei, meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, eu não acredito que o Senhor me notou no meio da multidão, eu não acredito. Eu acabava, não acredito, tremendo, o que eu faço, como é que eu falo pro meu marido? E hoje eu falava, meu Deus, e eu tava tão assim, eufórica, né, com tudo isso, eu falei, não acredito que Deus me notou no meio da multidão, igual Ele notou as outras pessoas. Sim. Eu sou digna de estar com Cristo, de vivenciar a vida com Cristo, tudo. Pastor Rubem, eu falei, compra outro teste pra mim. Ela, Rose, você já fez 2 testes. Eu falei, não, compra outro teste pra mim. Aleluia. Já traz mais 2 que eu vou fazer uma surpresa pro Guilherme. Aí fiz mesmo, duvidando. Fiz o teste. Foi. Sim. Fiz o teste. Quando eu fiz o teste, todos positivos. Falei, meu Deus, eu não consegui trabalhar. Como é que foi falar pra ele? Eu não consegui trabalhar. Quando ele veio me buscar, não falei nada. Mandei minha sobrinha ir lá no centro. Você fez suspense ainda? Foi. Eu segurando, eu tava tão eufórica que eu falei, meu Deus, eu tenho que contar que é 15 anos, Rubem. Eu falei, não posso contar, eu tô grávida assim. Eu não posso eu não posso contar que Deus me curou. Olha, Deus me curou. Não, eu tenho que ir com classe. Vamos ser envolvente. E eu mandei minha sobrinha lá no centro, ela comprou um bodyzinho, um sapatinho branco, encheu os testes que eu tinha feito, de um monte de teste, que eu fiquei o dia fazendo teste. Hoje ele tem uma caixa com um monte de teste do nosso primeiro filho. E eu coloquei um fundo musical para ele. Eu falo, o que você sempre pede para Deus? Você fez isso? Foi. Meu Deus. Eu peço tantas coisas. O seu maior sonho, o que você pede para Deus? O que você pediu para Deus, o seu maior sonho está aqui dentro dessa caixa. Aí ele, o que é? Eu falei, o que você pede para Deus? Ele não. Ficou em dúvida. Não, é um filho. Ele já falou, não, é um filho. Falei, abre a caixa. Nossa, ele já abriu a caixa chorando. Que ele viu o sapatinho lá dentro e foi lindo, amigo. Nossa, meu Deus, que tremendo. Foi lindo, amigo. Eu falei, meu Deus me notou, mesmo sendo assim, contestando muito com Deus, porque a gente se diminui muito perante a Deus. E ele me notou. E hoje eu falei, meu Deus, obrigada por não ter deixado eu desistir novamente por coisa que o inimigo ele fica o tempo inteiro plantando na nossa mente. Ele fica o tempo inteiro ao nosso derredor, nos diminuindo, nos achando que a gente não está sendo notado, que a gente é incapaz, né? E a gente fica se contestando muito. É por isso que eu falo que as nossas maiores lutas é aquela que a gente luta com nós mesmos. Verdade. É que tenta abalar a nossa fé, né? Sim. Achar que a gente é impróprio para Deus. Sim. E quando eu passei a gravidez inteira, foi uma gravidez muito tranquila, amigo. Foi tranquila, assim, não teve... Não tive nada, não tive enjoo, não tive azia, não tive nada. Meu processo de luta foi no nascimento dele. Nossa, sério? No nascimento dele, a gente sofreu um processo de UTI, que eu não desejo... Como que foi isso? Quando a gente foi para ter ele, eu passei por um processo de indução, né? Onde eles colocam bexiga, quem é mulher vai saber, coloca bexiga. Não deu certo, Noah não queria nascer, que é o Isaac Noah. Então Deus tinha dado o nome Isaac? Foi, Isaac. Sim. Aí onde tem um X da questão. Ele falou que era para me colocar o nome de Isaac. Só que a minha prima veio morar na minha casa por um tempo lá de Alagoas. E ela também engravidou, só que ela engravidou primeiro do que eu. Sim. E o filho dela ia nascer um mês depois. Aí o dela, ela colocou, ia ser Levi. Aí ela, do nada, ela falou que Deus tinha mandado ela colocar Isaac também. Falei, meu Deus, mas como vai ficar na mesma família 2 Isaac?
que eu já estava grávida e eu já tinha falado que o meu era Isaac, que Deus usou. Porque Deus e todo deu o mundo nome, sabia, que era Hum. Isaac. Falei, não vou colocar Isaac, vou colocar Noah. Vou tirar esse processo. Lá na hora eu falei, vai ser Noah, vai ser Noah, vai ser Noah. Cheguei lá para ter Você ainda relutou para não pôr o nome que Deus escolheu. Relutei. Meu Eu Deus. falei, vai ser Noah, porque vai ser 2 Isaac, Isaac 1, Isaac Sim. 2, na mesma família. Não tem como, ela tá morando perto de mim, vai ser como vai ser a cabeça dessas duas crianças. Vou mudar o nome, vou colocar o nome de Noah. Na hora que o meu filho nasceu, pastor Rubem, a gente passou um processo tão difícil, porque eu passei pelo processo da bexiga, passei pelo comprimido e passei pelo soro. Ele não queria nascer. Não nasceu. Passei 3 dias forçando para ele nascer. Nessa luta, para ele nascer. Ele não nasce. Quando ele foi para nascer, que estouraram a bolsa, foi preciso a maternidade estourar a bolsa. Teve que forçar mesmo. Teve que forçar mesmo. E ele já estava no limite, ele não podia ficar mais. Porque se ele ficasse, ele morria, ele tinha que nascer. Sim. O médico falou, não tem como, ele vai ter que nascer hoje. Se ele não nascer pelo método normal, a gente entra na cesárea. Mas ele tem que nascer, ele não pode ficar mais. Ele já está gordo demais, ele já está grande demais, ele já está sem espaço, Sim. ele já está sem oxigênio direito. Então ele vai ter que nascer. Forçamos o nascimento dele. Eu não tinha passagem, né? Não fiquei com a dilatação certa. Na hora me deu um pico de pressão, minha pressão caiu, não podia mais entrar na cesárea. A médica chegou bem assim, mãezinha, ou você põe as suas forças agora, eu já desmaiando já. Meu Deus. O sofrimento foi um sofrimento. O que eu não sofri na gestação inteira, eu sofri num dia só. Meu Jesus. Foi um sofrimento. Mãezinha, ele vai morrer. Se você não colocar ele pra fora agora, ele vai morrer. E eu não tava mais com força. E a dúvida da promessa, aquela porque passou um monte de coisa. Eu olhava pro meu marido, eu falava, eu não consigo mais, eu não tinha mais força. Meus braços já tinham desfalecido na maca, lá na cadeira que a gente fica. Já tava sem força. E ele vai, e a médica empurrando. Meu puxaram Deus. ele pela cabeça. Aí deslocou, acho que a traqueia dele. Sim. Né? Aí, quando jogaram ele em cima de mim, ele já não conseguia mais respirar, porque machucou o pescoço. Falava, meu Deus. Aí ela falou, o menino tá ficando roxo, o bebê tá ficando roxo. Aí tentou mexer com ele, fazer massagenzinha, e eu já comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Já levaram meu filho, já tiraram ele de mim. E ele foi já direto para UTI. Nossa, então você não chegou a pegar seus filhos nos braços? Não. Na hora que ele tirou, que colocou ele em mim, a médica já percebeu que ele não estava respirando. Aí eu falava, foi. Aí já tirou ele e já tiraram o meu marido, porque eu já comecei a ficar desesperada. Meu esposo já não sabia se me socorria ou se prestava atenção na criança. E já tiraram ele, porque ele começou a ficar nervoso. E meu filho já foi direto para UTI, neonatal. E eu fui já para o quarto de espera, para ficar aguardando notícias dele. Eu falava, ai, meu filho, e ninguém falava nada. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que meu filho está... Não leva o meu filho. E eu desesperada. Meu Deus, Rosa. Me deixaram no quarto, o médico veio, mãezinha, o seu recém-nascido, ele precisou ser entubado, né, para ele respirar, porque ele não está conseguindo respirar por ele vai passar um tempo na UTI com a gente. Mas a senhora vai ficar aqui com a gente para apoiar, para ajudar, mas o seu filhinho não vai para sua casa. Ele está lutando para ele viver. E a tua cabeça, como é que ficou assim? Eu falava, meu Deus. Até aí eu não contestava com Deus. Eu falava, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não me deu em vão. O Senhor não me deu em vão. Aleluia. E eu pedindo oração para os pastores, para a igreja, para todo mundo. Meu marido desesperado. A minha pastora falou bem assim, Rose, o seu filho só está passando por todo esse processo porque você mudou o nome. Meu Deus, Deus revelou para ela. Porque você mudou o nome dele. Ele te deu um Isaac, não foi um Noah. Meu Deus. Ele te deu um Isaac. É para você registrar ele de Isaac. Eu falava, meu Deus, Deus está me punindo porque eu mudei o nome. E a gente começa a contestar com Deus. Né? Nossa, tá graça de Deus isso que você está falando aí. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não, Guilherme, resista pelo Isaac, resista porque eu não aguento ver o meu filho sofrer. Rose, quanto tempo ele ficou na UTI? Na UTI, sem eu poder segurar o meu filho nos braços, 23 dias.
Meu Eu só Deus, vendo ele 23 dias? ele lutando. E eles não dão papel para você registrar enquanto eles estão na UTI, né? Ah, Porque depois, sim. senão eles vão ser, tipo, enterrados como um recém-nascido. Ah, E na cabeça do médico, ele não ia viver muito. O médico não estava dando mais esperança para mim. Porque o meu filho, ele passou um processo muito difícil, de tubo, de muitas agulhas, de muitos exames, porque ninguém sabia o por que que realmente estava estava acontecendo. acontecendo com ele. Então os exames não alegavam nada. Nada, 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 nada. Dava algumas coisas assim, tipo da parada de respiração. Mas o que causava não tinha sentido. Meu Deus. O que estava causando nele não tinha sentido. E o médico falou para mim, mãezinha, ele não vai viver 30 dias. O médico já tinha determinado já. O médico falou para mim, ele não vai viver 30 dias. Porque não tem mais o que a gente fazer. Não tem mais. Ele não está conseguindo mais por ele. A gente vai fazer uma cirurgia nele para ver se ele aguenta o tubo, para ajudar na respiração, na alimentação dele, se ele aguentar, mas ele é muito bebê. Muito frágil. Ele é muito pequenininho. Ele não tem espaço nem pro cano. A gente vai fazer essa cirurgia para dizer que a gente está tentando. E eu esvaída no chão de tanto chorar. E eu falar, meu Deus, o que aconteceu? Como que o Senhor me curou do impossível? O Senhor me deu um filho para mim perder. Uma esperança. O Senhor me deu um filho para tirar ele de mim. Será se eu fui tão ruim no mundo? Será se eu fui tão imprópria? Será se eu cometi tanto pecado para me ser castigada desse jeito, Deus? Em momento nenhum eu duvidava do poder de Deus, pastor Rubi, mas eu duvidava de mim. Você achava que era alguma coisa com você? Eu achava que Deus estava me punindo na minha cabeça por eu ter feito a minha mãe sofrer tanto, porque minha mãe ela não dormia quando eu bebia, quando eu saía, e eu era muito estúpida na época com a minha mãe. E minha mãe chorava muito por ver eu perdendo a minha vida, com medo de acontecer algum acidente. E eu falava, meu Deus, será que o Senhor está me punindo pelas minhas falhas do passado? Deus, não me castigue, não castigue o meu filho por causa da minha vida. Aí eu falei assim que aí os médicos vão fazer essa cirurgia amanhã. Aleluia. Eu sei que a senhora é evangélica, a senhora tá orando, a gente sempre vê a senhora orando. Continue orando, continue buscando, acreditando no seu Deus, né? Eu não acredito em Deus, mas eu já vi Deus. Falou isso. Eu não acredito em Deus, mas eu já vi casos sobrenaturais aqui no hospital. Eu já vi coisas que eu dizia que não ia acontecer e acontecia. E geralmente era de povo da sua religião. Ele falava. E geralmente era de povo da sua religião. Aleluia. Então eu não duvido demais. Eu não acredito, mas eu não duvido. Ele falava para mim. E eu continuava, e eu ligava para os meus pastores, pastor Cauê, pastor Alexandre, pastora Cristina, a minha irmã, que foi a que mais segurou a minha mão, que é essa que me apresentou Cristo. E ela com medo de eu entrar numa depressão, com medo de eu me afundar no mar. E o povo em cima, em cima, em cima. Ela, Deus, Rose, Deus não está te castigando. O Deus que eu sirvo, ele não castiga as pessoas. O Deus que eu sirvo, ele não pune dessa maneira. Ele não ia fazer isso com você, porque ele sabe se ele fizer isso com você, ele sabe que você é capaz de atentar contra a sua vida. Né? Que você pode fazer uma loucura. E eu fiquei com aquilo. Eu falei, meu Deus, se o meu filho não sair dessa cirurgia, eu vou atentar contra a minha vida. Você pensou isso? Eu pensei isso, ainda com Deus, ainda conversando com Deus no chão. Meu Deus. Falei, Deus, não deixa, Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. E eu contestava muito, amigo. Quando eles pegaram o Isaac para ir para a cirurgia, e eu comecei no chão, e ele levando o médico de um lado, o médico do outro, e ele na incubadora no meio, e eu falava bem assim, meu Deus, se o meu filho não sair daí, eu não sei o que será de mim, porque eu não tenho mais força. Eu já lutei 23 dias. Hoje vai para os 24 dias que eu estou lutando. E as minhas forças e a minha fé já está indo para o ralo, porque meu Deus, eu não sei mais o que fazer, porque se o Senhor me trouxe aqui por algum propósito, outras mães, até ter hoje contato das mães que passaram comigo na UTI, elas oravam comigo, elas aceitaram Jesus comigo. Eu falei, meu Deus, se era para salvar uma alma, eu consegui salvar, agora tira o meu filho.
Se era para fazer, ser forte para os outros, eu era forte, mas quando eu estava sozinha, eu me desmoronava. Quando as mães estavam lá, ore por mim, ora por mim, ora por mim, eu dizia, Deus, é eu que preciso de oração. Como que eu vou orar? Como é que eu vou mostrar para essas mulheres para acreditar em Deus se eu comecei a duvidar de mim mesma? Você que estava precisando de um milagre. E Deus me usando para orar em as crianças lá. Pessoas. E quando eu via as mães perderem filho, para mim era um desespero. Meu Deus do céu. Quando eu via aquelas mães gritando e chorando. Aleluia. Nossa, e eles tiravam as mães para não ficarem desesperadas também junto. Eu falava, meu Deus, amanhã pode ser eu. Hoje pode ser eu. Eu achava que meu filho ia, porque o médico da terra falava. Sim, sim. E Rose, como é que foi? Aí a sua pastora teve uma revelação de Deus, falou sobre o nome. Aí ela falou, Rose, Deus falou para mim que ele te deu um Isaac, não um Noah. É para você registrar ele com Isaac. Falava, amor, vem aqui no hospital, na maternidade, venha pegar o papel, vá no cartório, vá registrar ele como Isaac. Porque o Deus usou a pastora Cristina para falar que era Isaac, então é Isaac. Dar o recado. Se é isso, se essa falha que eu estou cometendo é essa. Ele foi, pegou o papel, registrou de Isaac. Amigo, quando ele registrou de Isaac, que ele veio trazer o papel para o hospital, que o meu filho entrou para a UTI para fazer a cirurgia, do nada o médico sai. O médico chegou e estava no chão chorando horrores. Ele falou, mãezinha, a gente teve que refazer. Na hora que ele botou a mão no meu ombro, eu já olhei para o médico. Você só esperava o pior. Eu falei, não vi a criança, não vi nada. Eu vi o médico tão rápido, eu falei, o menino botaram o tubo, o menino morreu. Na minha cabeça. Eu já olhei para ele e pranto. Ele falou, mãezinha, a gente teve que refazer o exame do seu recém-nascido. E quando a gente foi fazer, não precisa colocar o tubo. Quando a gente fez o exame, não precisou colocar o tubo nele. Aleluia. Porque voltou sozinho. A traqueia dele voltou sozinho. Ele está respirando sozinho. Normalizou. Ó, eu tô toda arrepiada. Eu falei, meu Deus do céu. A graça de Deus, você está falando aí, eu tô sentindo a graça de Deus aqui. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Ele falou, a gente não vai precisar fazer a cirurgia dele agora. Vai vir só a médica, que vai ver como que tá o pulmãozinho dele, ver se ela vai fazer a cirurgia. Ele já está sedado, então vai aproveitar que ele está sedado para ver se precisa mexer no pulmãozinho dele, se ele consegue respirar sozinho. Sim. Aí a médica veio, meu Deus, obrigada, porque eu já venci a primeira cirurgia, porque era duas que ele ia fazer. Uma da traqueia, para colocar o tubo, e outra para ver se o pulmão dele aguentava, né? Que ia abrir próximo da costela. A médica veio também e falou assim, mãezinha, a cirurgia dele não vai precisar fazer. Aleluia. Hoje, porque o pulmãozinho dele está sozinho, ele está respirando sozinho. A gente não precisou colocar tubo, ele já está vindo. Na hora que eu vi o meu filho, eu falei, meu Deus do céu, não sabia se eu abraçava a maca, se eu caía no chão, se eu glorificava a Deus. E o tempo inteiro chorando. Ela falou, o Deus que você rezou escutou a sua oração, porque eu vi você orando. Quando eu entrei, eu vi você rezando. Ela falou, eu falei, é orando. Ela, não importa se é orando ou rezando, ele te escutou do mesmo jeito. Meu Deus. Então, o seu filho está vindo, então o Isaac já estava vindo, e eu falava, meu Deus, foi pelo nome. Deixa eu ver se entende. No momento que ele registrou que estava com papel, Deus fez o mover dele, tirou ele da cirurgia, cancelou as 2 cirurgias dele. Aleluia. Falava, meu Deus do céu, era só porque eu ia trocar o nome, porque Deus me curou me dando Isaac, não Noah. Aí meu esposo registrou. É verdade. De Isaac e Noah. E a gente não passou por esse processo. E logo meu filho recebeu alta e a gente veio para casa, amigo. E como é que foi essa sensação? Pela primeira vez, depois de 23 dias? Depois de 23 dias eu segurei, eu até mandei a foto para você, a primeira vez que eu segurei ele no colo, sem precisar de muita proteção, né? E ele sentiu a minha quinturinha e eu senti meu filho. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho um filho, agora meu filho, me perdoe. Eu pedia perdão pro meu filho por eu ter mudado o nome dele. Meu Deus. Entendeu? E a minha irmã o tempo inteiro segurando a minha mão e me apoiando. E não podia entrar, ninguém podia entrar na UTI, né? Porque era época de pandemia. Nem o pai poderia entrar, era só eu que entrava. Então, todas as lutas eu estava travando dentro do hospital e meu esposo de joelho no chão, em casa e na igreja. Ele buscando junto. Ele não podia entrar porque tinha que ser só a mãe. Mas ele ficava na igreja o tempo inteiro,
orando e buscando, orando e buscando, e orando e buscando, e eu lá com ele o tempo inteiro. O médico falou, mãezinha, era para, num caso normal, a gente deixava a mãe ficar os 3 dias e ir para casa, Sim. porque o seu filho não vai mamar. Ele tá com tubo, ele vai comer com sonda, tanto é que ele ficou pela sonda. Então não adianta a senhora ficar aqui, só que a gente se compadeceu da sua história, do que você De contou tudo pra que gente, porque eu aconteceu. contava que eu não podia, como que eu não podia e Deus me curou. Você E contou o teu testemunho lá. você vai ficar aqui o tempo inteiro que você quiser. Se você Meu ficar Deus, ainda das teve. 6 da manhã às 9 da noite, você vai ficar. Tem uma cadeirinha, não tem onde sentar, mas é uma cadeirinha de plástico. E eu fiquei os dias da UTI, que o meu filho ficou sentado numa cadeirinha de plástico. Meu Deus. Com meus pontos inflamaram, porque eu não podia ficar saindo da Sim, UTI para ir sim. em banheiro. Então eu peguei uma infecção de urina, meus pontos inflamaram, mas eu não arredava o pé daquela cadeira da UTI, porque eu sabia, eu Glória a entrei com meu Deus. filho, eu vou sair com meu filho. E quando Deus curou ele, né, que o médico falou que ele não ia viver 30 dias, hoje meu filho já está com 4 anos. Glória a Deus. Vai fazer 4 anos. Disse que ele não ia engordar, que ele ia precisar ficar com a sonda, ia ter que fazer um atráqueo, Sim. né? Ia ter que colocar um atráqueo nele para ficar melhor dele respirar. Não foi preciso de nada disso, que ele ia ter dificuldade de falar. Hoje meu filho é um tagarela, é difícil falar, ele calar a boca. Porque ele fala demais e ele disse que ele não ia ter dicção na voz. Que ele ia ter que fazer um processo de fono, Sim. né? E ter que colocar atráqueo. Falava, meu Deus, o senhor não me deu um filho assim, não. Porque eu já tenho uma mãe deficiente em casa. Né? Eu já tenho uma mãe que precisava da minha ajuda. Né? Como que Deus vai me dar um filho que precisa da minha ajuda também? Como é que vai ser, né? Eu falei, como que eu vou lidar com a minha mãe deficiente em cima de uma cama e um filho com atráqueo? E eu acreditando, Deus, o Senhor curou, tirou ele, o Senhor vai me dar o meu filho são. E Deus me deu meu filho são. Glória a Deus. Deus me deu meu filho são. E como é que foi quando você chegou em casa com ele nos braços? Como é que foi? A gente não podia, o médico proibiu visitas, né? Que como era da pandemia e como a respiração dele estava difícil, quando ele mamava ainda fazia um barulho, um estridor muito alto. Era como se ele estivesse lutando para respirar e mamar ao mesmo tempo. Tanto é que a minha sogra viu ele num dia, no outro dia minha sogra não dormiu achando que ele ia morrer. Sim. Porque ele lutava para respirar, ele fazia um barulho, um estridor bem forte. E minha sogra se desesperava. E hoje meu filho não faz um barulhinho, amigo. Glória hoje a Deus, meu filho está curado, totalmente saudável, não adoece com nada, mas quando eu coloquei o nome de Isaac. Glória a Deus. Teve que entender o propósito de Deus. De Deus e parar de diminuir. Porque eu nunca duvidei de Deus, eu duvidava de mim. Eu achava que eu era impura para Deus, eu achava que Deus não me aceitava por todas as minhas falhas do passado. Sim. E que eu estava sendo castigada por isso. Mas o tempo inteiro eu acreditava que eu falava, Deus, se não fizer por mim, faz pelo teu filho, que é o meu marido que está em casa. Sim. Que está orando por ti, que está na tua casa. Faz pelo meu filho. Se é para tirar alguém, tira eu. Meu Deus. Entendeu? Eu falava, meu Deus do céu. E Deus me deu meu filho assim, com saúde. Glória a Deus por isso. E que você tem a falar assim, uma mensagem, se você puder falar, para as mulheres que porventura estiver assistindo a gente aqui, não pode gerar e tem fé que Deus vai fazer a obra. O que você tem a dizer para elas? Amigo, eu sempre me agarrei muito no Salmo 70, quando eu estava no período de UTI, né? Salmo 69, Salmo 70, sempre eu falava para Deus, apressa-te, porque eu não tinha mais força, né? Eu não conseguia mais lutar com a minha força. E eu me sentia muito pequena, eu falava, meu Deus, eu não consigo mais carregar a minha cruz. Então, para essa mulher que hoje não pode ter filho, ou que tem algum processo que ela acha que ela é impossível de se realizar, para ela continuar acreditando no Deus que a gente serve, no Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, aleluia. Um Deus que restaura, que cura, que liberta, que me tirou do vício das drogas e do alcoolismo, que me tirou da prostituição, que me deu o impossível. Hoje eu tenho 19 anos de casada. Eu sofri 15 anos tentando engravidar. Depois de 15 anos de casamento, Deus me deu o meu filho, porque Ele sabia que eu tinha realmente me tornado uma nova criatura. Glória a Deus. Entendeu? Porque aquele era o momento, porque não era no meu tempo, era no tempo de Deus. Então, às vezes, o tempo de Deus pode demorar um pouquinho, mas Ele dá no tempo certo. Glória a Deus. No tempo que a gente acha que a gente vai saber cuidar, que a gente vai ter estrutura emocional, que a gente vai ter estrutura financeira para cuidar de uma criança, para cuidar de uma casa, para cuidar de um relacionamento. Então, se alguém
tem algum processo assim que ela continue acreditando que o Deus que move montanha, o Deus do impossível, ele te dá o que você precisa, ele te dá o que você necessita. Não é o Eu que creio. você quer, é o que você precisa, no Glória momento a que Deus. você precisa. Aleluia. Obrigado, Rose. Obrigado pelo Amém, teu amém. testemunho que Hoje veio eu aí. tenho meu segundo filho, Teu segundo meu filho. segundo. Hoje Deus abriu assim. Deus não deu só um, deu dois. Deu dois varãozinho. E ele disse: estou te dando 2 varão. E me deu 2 varão. Meu segundo, quando foi, eu não fiz nem ultrassom. Deus usou uma missionária para falar: é um menino. Então, quando eu fui fazer a ultrassom, eu já sabia que Deus... Deus falou. Deus me deu o nome, me deu o primeiro menino. Como que eu ia duvidar de Deus? Como que Depois eu ia duvidar? disso tudo, não tem como. Eu já sabia. Na hora que eu fui fazer a ultrassom, eu falei: já sei que é um menino. Nossa. Então, não tive nem emoção, porque... eu já sabia que o Deus que eu sirvo, ele revela o oculto escondido, ele, né, ele cuida, ele protege, ele salva, e é isso. É isso. Amigo. Rosi, eu quero te agradecer por esse testemunho maravilhoso. Amém, amém. Que eu creio que esse testemunho que você contou vai edificar a fé de muitas pessoas. Eu creio, tá? Obrigado creio, mesmo, tá, por ter aceitado o convite. Eu quero agradecer você também que está aqui juntamente conosco, que ficou até o final. Eu peço que se inscreva, curta, compartilhe. Seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhe esse conteúdo em nome de Jesus. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe, viu? Amém. Tem alguma coisa para encerrar? Não, amém. Que o seu podcast possa alcançar muitas vidas, que possam edificar muitas fé, né, das pessoas. Eu falo que gerar testemunho dói. Quando a gente está no deserto, quando a gente está passando por um processo muito difícil, que a nossa cruz só nós pode carregar. Verdade. Né? E quando a gente se sentir sozinho, para a gente confiar em Deus, não duvidar, né? Igual Josué duvidou, às vezes, porque ele saiu de um passado de sofrimento, de um passado de escravidão, de um passado de muitas lágrimas, e ele foi para um futuro de promessas. E que hoje a promessa de Deus vem edificar a fé de muita gente, ao passado, o sofrimento das pessoas, veio fortificar mais a fé das pessoas. Bom, Rose, antes de encerrar, eu gostaria de saber se você tem alguma rede social, como que as pessoas podem te encontrar, a igreja que você congrega, você quer deixar contato, para que você possa, né, testificar desse testemunho, quem quiser te encontrar nas redes sociais ou te convidar para ministrar a palavra, você quer deixar seu contato? Amém, pastor. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Família no Altar, né, que é ali próximo da Unip, no centro, e eu tenho as minhas redes sociais, né, que é Rosemary no Instagram. Geralmente, quando eu vou ministrar nas igrejas, as pessoas que conhecem, que é muita igreja, viveu comigo esse processo de UTI. Sim, claro. Os meus pastores moveu muitas igrejas para estar orando por mim nesse processo, e por eu ter saído e todo mundo saber que eu era estéril, as igrejas, quando me conhecem, me chamam para estar ministrando, eu acabo falando sobre isso. Sim. Nas congregações. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me chamar para fortificar a fé de mulheres. Né? Hoje eu estou falando para mulheres, para elas acreditarem no possível. Amém. E eu vou também deixar aqui anexado aqui nas opções aqui do nosso canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link da rede social dela também. Aí você acompanha o ministério da nossa irmã Diaconisa Rosa. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado. Amém. Viu? A sua vida também, que Deus cubra você com todas as bênçãos do céu. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo Pod Testemunho.